Olá, signo de Touro, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou fazer aqui para vocês mais um vídeo intuitivo, né, através do tarô, canalizado, tá? Estamos aqui muito bem protegidos e guiados pelo meu amado São Miguel Arcanjo, ele quem nos guia e nos protege aqui nessa leitura. Pode ser que essa mensagem não ressoe, tá? Mas tá tudo certo. Eu te convido também para dar uma olhadinha nos meus outros vídeos, tá? Tem outros vídeos aqui para o signo de Touro. Esta é uma mensagem para o ano de 2026, a gente vai tirar aqui uma energia geral para 2026 e se eu ver necessidade eu vou tirar outras energias, seja para amor, saúde, trabalho, enfim, tá? No final da leitura. Muito depende da energia principal aqui que a gente vai acessar agora, tá bom? Signo de Touro, por favor, espiritualidade, signo de Touro. Ano de 2026, qual a energia? O que essa pessoa precisa ouvir nesse momento? Por favor. Gratidão, signo de Touro. Vamos lá. Touro. Tá. Roda da fortuna invertida. Caiu, não vou pegar. Vamos lá. O que mais? Portal da clareza. Touro. Imperatriz. Vida. O mundo. Portal do reencontro. Então eu tenho aqui existe uma situação aí na sua vida que pede paciência, tá? Pode ser que isso esteja relacionado com a figura de uma imperatriz, ou talvez eu esteja falando aqui com a imperatriz, né? O que acontece? Quem é a imperatriz? A imperatriz, ela é por muitas vezes esse arquétipo está aspectado na mulher nutridora. A imperatriz, ela configura muito bem o sagrado feminino. Então aqui eu vejo uma figura inspiradora. Então pode ser que você inspire aí a vida de alguém e nem sabe, né? Mas aqui eu tenho a finalização de um ciclo. Então aqui eu percebo a impaciência para resolução de um ciclo. Só que aqui eles me dizem, esse ciclo ele já está finalizado, né? Energeticamente esse ciclo já está finalizado. A grande questão aqui é o seguinte: aqui eu percebo um agir espiritual, né? Para que as coisas evoluam, mas as coisas vão evoluir de acordo com o mandato lá de cima, né? Não depende muito da gente, né? A gente pode fazer a facilitação de que as coisas possam evoluir de uma forma mais saudável, né? Para não haver uma torre, que é quando a vida tira de uma vez, né? Não tem como. Mas aqui eu vejo uma questão assim de um reencontro mesmo com uma pessoa. Alguém quer reencontrar uma pessoa, só que aqui pede clareza. Nesse sentido eu vejo mais paciência, e isso requer estar um pouco solitário ou solitária nesse momento para que esse julgamento aqui, ó, aconteça de uma forma que é saudável. Então, aqui é um pedido para se confiar no que está sendo desenhado. Aqui não há uma negação. E também eu acredito que existe aqui também um reconhecer de que é um novo ciclo em abundância, que é o que o mundo fala, né? Essa coisa de ir para o novo. Eu vou finalizar isso aqui, mas eu vou ir para uma coisa muito boa, né? Pode ser um reencontro com uma imperatriz, tá? Pode ser. Porque a imperatriz, ela é essa figura inspiradora. Deixa eu clarificar aqui para mim saber quem é a imperatriz aqui. Nesse sentido, por favor. A imperatriz. Tá. Eu vejo aqui a figura de um imperador, só que esse imperador tá invertido. Esse imperador deseja reencontrar essa imperatriz. Só que existe aqui um agir muito pela manipulação. De como? Não é, acho que não se trata de algo ruim aqui. É ruim, mas não é algo assim doentio. É algo assim
eu não consigo dar esse passo agora, então eu preciso controlar de alguma forma o mover dessa imperatriz, entende? Acho que é bem isso aqui. Só um minuto, gente. Vou resolver uma coisa. Pronto, eu precisei arrumar ali o meu ventilador. Mas então eu tenho aqui um baita de um encontro, né? Imperador e imperatriz. Porém, esse imperador, ele tá mal aspectado. Por quê? Porque na impaciência, o que o imperador faz? Ele controla. Então, existe aqui um chamado para que alguém tenha uma clareza, um momento de iluminação. As coisas estão se desenvolvendo, mas é necessário ter paciência. Se não há necessidade, se você não consegue resolver algo hoje, por que essa imprudência de querer controlar a vida de uma outra pessoa, entende? Assim, aqui eu tenho também o 8 de ouros, que me fala muito dessa coisa. O 8 de ouros, ele é o escrivão, né? Mas ele tem também uma coisa assim do estudo, da escrita, tem algo assim. Deixa eu clarificar aqui o 8 de ouros. Clarifica 8 de ouros. Clarifica 8 de ouros. O que mais? Caiu no chão. Deixa ele pegar. O que mais? Então aqui é assim, ó. O que eles pedem? Cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros, ele constrói aos poucos. Então o que o cavaleiro de ouros tem? Paciência. Ele tem paciência e visão. Aqui pede um planejamento. Você precisa ter uma clareza. Ó, portal da clareza. Você precisa acessar isso em você, de tipo assim, acalmar os ânimos para poder saber ter um planejamento. Isso te liberta desse controle, para que haja um encontro. Eu acho que é por isso que isso ainda não se desenvolveu. Existem coisas ainda a serem, como que eu posso dizer, evoluídas nessa situação. Precisa haver uma evolução de um imperador para que ele deixe um pouco essa coisa do controlar a todo custo, porque isso pode gerar o quê? Confusão, dor, para ambas as partes até, tá? Então aqui é um alerta para que, o que te liberta nessa história? Você ter o quê? Um bom planejamento. Você ter um planejamento, uma visão, e para isso, estar ansioso, ansiosa, acho que eu estou falando com um homem, mas estar ansioso nessa história não te permite ter um bom planejamento para algo. É o que eles estão falando. Porque aqui existe uma bênção de uma coisa nova na sua vida. Existe um abençoar. Eu tô vendo aqui a carta da cegonha, que é a chegada de algo novo, tá? Clarifica para mim o anel, por favor. O anel. Olha, eu tô sentindo muito que eu já tinha intuído muito isso aqui, ó, com o escrivão. Acho que aqui eles estão falando muito que agora saiu. Eu pedi uma clarificação pro anel. O anel muitas das vezes ele me fala de um relacionamento sério no sentido de casamento ou uma oficialização mesmo, né? E então eu pedi para clarificar essa carta e saiu a carta do coração, que me fala de um sentimento verdadeiro, de amor mesmo entre pessoas. Nesse sentido aqui, eu sinto que é muito uma coisa assim de relacionamento mesmo, mas junto com a carta, que me fala de mensagem, algo escrito, junto com o escrivão, saiu o escrivão, em cima saiu o diabo. Aqui é um pedido de escrever algo. Você precisa escrever algo. Sobre o quê? Sobre um sentimento. A carta, a cegonha, me simbolizando assim, é algo que chega, é algo novo que chega. Entende? Então, uma libertação que você vai ter, até mesmo desse aprisionamento que você está sofrendo aí, isso não está sendo bom para você e nem para ninguém aqui nesse contexto, é você tomar uma atitude de escrever, falar sobre um sentimento. Por quê? Porque isso seria um bom passo para uma construção, que é o Rei de Ouros. Construção de um relacionamento sério. Aqui eu vejo essa coisa assim, realmente é uma construção de algo sólido. Se existe impaciência, se existe ansiedade, aqui não existe um agir correto. Por isso que eu tenho o imperador invertido,
sabe, touro? Então, assim, o imperador invertido é muito isso de querer controlar da forma errada. Aliás, querer controlar, não é certo controlar. Não é saudável controlar. Por isso que eu tenho o portal da vida aqui. Você precisa acessar isso na sua vida. Precisa ver aí uma coisa de... Não é saudável, tá? Isso de controlar não é saudável. Não te faz bem também. Você entra nessa ansiedade, né? Você tem que, assim, é um malabarismo que a pessoa faz para ter um controle. E aqui eles estão me falando assim, seria resolvido de uma forma muito mais simples se houvesse uma comunicação clara do que você sente por essa pessoa. É isso que eles estão me falando. De novo, saiu a âncora, falei certo, né? Saiu a âncora em cima do Cavaleiro de Ouros, ou seja, é a construção de algo firme, sólido. Mas o que é preciso aqui? É preciso haver aqui uma humildade e uma honestidade. E aqui o que eles pedem é escrever o que você sente, escrever. Pode escrever tudo. Acho que é muito isso aqui de tipo assim, por que eu tô vendo uma pessoa numa questão vulnerável, né? Aqui é uma questão de vulnerabilidade que você enfrenta, né? Por não saber enfrentar esse sentir, o que você sente nessa história. Então, por isso que, por vezes, você pode se sentir vulnerável e aí é onde você controla, porque de alguma forma você entendeu na vida que esse era o caminho, o controle. Quando eu lido com as minhas emoções, o que eu faço? Eu controlo. É a forma que eu tenho, que eu aprendi, né? Mas aqui me aponta para uma coisa assim que não é saudável, não te faz bem, porque eu tenho aqui uma pessoa muito ansiosa e impaciente diante de uma situação que não se desenvolve. Então eu quero o quê? Controlar. E aí como você faz isso também, não me falou aqui, mas eles falam que a libertação exige que você, nesse momento, se comunique, escreva o seu sentir para essa pessoa. Essa é a mensagem. Ai, sério, muitas cartas. Vamos lá. Mais uma. O que mais? Por favor, o que mais? O 7 de ouros me fala também de paciência, mas ele saiu junto com a lua invertido. É algo sendo clarificado. O 7 de ouros me fala também de... A mensagem principal do 7 de ouros é a colheita, né? Mas aqui a colheita está em clarificação. Por quê? 7 de ouros com a lua invertida. É algo sendo exposto, não é exposto, a palavra é clarificado. Não existe ilusão aqui. É a honestidade da coisa. É quando você exprime uma verdade. Com muito o quê? Sabedoria. Fundo do deck. Por quê? Existe um passado na sua vida que te faz acreditar na negatividade dessa coisa. 5 de copas invertido. 2 de espadas acabou de cair no chão, mas faz todo sentido aqui também, né? 2 de espadas invertido caiu aqui no chão, me apontando para isso de... não existe confusão mental aqui. Aqui eu sei o que isso representa na minha vida, sabe? Então talvez seria um momento assim de exprimir isso. Pode ser que você se sinta vulnerável também no sentido de frustração, medo do não, medo do que você vai encontrar lá na frente, medo de como que essa pessoa vai receber isso, sabe? Acho que tem muito isso aqui também. É uma coisa de até baixa autoestima, sabe? Não é legal. O que mais? Olha, a mensagem aqui é muito clara. Muito clara. Aqui tá pedindo 8 de espadas invertidas. Se liberte dessas amarras, dessas questões emocionais, dessas questões mentais que você já enfrentou. Se liberte disso. Aqui a gente tá falando de uma imperatriz, né? Está na sua posição normal. Acho que aqui não é uma pessoa que vá receber mal, por mais que exista algum impedimento. Aqui eu tô vendo uma questão recíproca, tá? Até porque eu tenho a carta do coração sobre a imperatriz aqui na minha mesa. Então, assim, me fala muito de reciprocidade. Aqui eu vejo muito uma insegurança, mas é uma insegurança por questões do passado. Aqui são 5 de copas. Se liberte do passado. Se liberte do que passou.
Existe aqui um construir, mas o Cavaleiro de Ouros, ele constrói com muita honestidade. Entende? Então aqui é um movimento honesto que você deve fazer. Se você é essa pessoa que está sentindo essa coisa assim, essa ansiedade, essa coisa, não sei o que fazer, e diante de um sentir, de um sentimento genuíno que você tem por uma mulher, por uma pessoa, aqui o que eles estão dizendo é: a comunicação é a chave. Tá? A comunicação é a chave. A forma como você comunica é a chave, tá? Agir com mais... Ai, eu tirei as cartas e esqueci a palavra. Aqui eu acho que é humildade e honestidade. Olha, é isso. É isso. Pronto. Sabe, assim, não tem muito o que... segredo, né, em como fazer isso. É o que você sente. Por isso que eu tenho a carta do escrivão, é aquilo de você parar, escrever, expor, porque quando você expor isso, pode ter certeza que você vai estar tirando um peso. Pode ser aqui que você tenha medo do que você vai encontrar, medo do não, né? Porque eu tenho 6 de paus invertido. Então aqui é um meio que assim, será que eu sou capaz? Será que eu tenho essa capacidade? Será que eu consigo? Então, acho que você já vive a negação, você já vive o não já agora. Não é legal. Não é legal para você desenvolver isso dentro de você, porque isso você vai aonde você cria essa ansiedade, essa coisa muito ruim para você. Então, eles foram muito claros. A libertação está em se comunicar. E aqui eles sugerem uma comunicação através de uma mensagem. Então, aqui a carta da carta, tá? Do baralho cigano da Normand. Aqui eu tenho um Ás de Ouros, que é o Ás da oportunidade material, tá? Então é a hora de concretizar isso, tá bom? É hora de trazer isso pro material, tá? Tá muito claro aqui. Toma muito cuidado com essa coisa de incapacidade, eu não consigo, eu não sou capaz. Cara, toma muito cuidado com isso, porque isso te destrói por dentro. Isso não é legal. Porque por mais que você receba um não lá na frente, né? Aqui não me sai muito isso. Eu vou tentar acessar aqui a energia dessa imperatriz agora. Porém, aqui é um lidar com a vida de peito aberto. Sabe? Colocar a cara pra bater. E a vida nos pede muito isso, né? Eu tenho vontade disso, eu vou lá e eu vou me comunicar. Eu vou lá e vou fazer isso. Eu tô com vontade de fazer isso. A minha essência me pede pra fazer isso. A minha alma tá me chamando pra fazer isso. Então é hora de você se empoderar e ir em busca do que você almeja. Entende? Assim... É muito sobre isso, é muito sobre empoderamento. Essa leitura é sobre empoderamento, tá? Imperatriz. Por favor, Imperatriz. Qual a energia da Imperatriz aqui? Ó, aqui pra mim saiu 5 de paus invertido, me falando de uma pacificação. Pacificação em cima do rei de paus e em cima do diabo, caiu bem em cima da carta do diabo invertido. Então aqui é a pacificação do próprio ego, sabe? O rei de paus, ele é muito essa coisa assim do galanteador, essa coisa, então aqui não vai ter muito isso, sabe? Por quê? Porque quando o imperador se declara dessa forma, aqui com sentimento, né? Não vai ter como ter ego. Não vai ter como ele agir com ego. Até porque ele sabe que ele pode receber um não. Mas ele pode também receber um sim. A grande questão é, a energia da Imperatriz, ela vem para te curar nessa história, nessa questão de ego, nessa questão de controle também, né? Por isso que eu intuí muito de falar sobre essa inspiração, né? O que mais? Eu acho que essa Imperatriz espera por isso, tá? Eu tenho aqui um 3 de paus. E eu sinto até uma energia de apego também, da parte dessa Imperatriz. 5 de ouros. Ás de espadas. O Ás de espadas é o Ás da verdade, né? Eu acho que essa impaciência pode vir também da Imperatriz, tá? Existe uma impaciência também. Então, assim, o que impede?
Aqui eu tô vendo uma falta de coragem mesmo. 7 de copas invertido e fala muito de quebra de ilusão, coisas do passado que aconteceram. Só que aqui existe um alerta, assim, para imprudência, então toma cuidado. Existe um momento também das coisas acontecerem. Por isso que eu tenho a roda da fortuna aqui nessa leitura também, né? Então tem tudo isso. Então aqui é uma leitura que fala de alerta, é uma leitura que fala de comprometimento, honestidade com o que você sente. Se programe, se planeje, sabe? Se não existe impedimento material nisso, aqui eu não vejo impedimento, tá bom? Vamos lá. Aconselhamento. Brilhe intensamente e ilumine os momentos obscuros da sua vida. É hora de sair dessa escuridão, né? Dessa coisa de se esconder. Deixe de lado as expectativas e abrace o desenrolar dos mistérios da vida. Existe muita expectativa aqui, né? Eu acho que de ambas as partes. Permita-se sonhar alto para que o universo possa ouvir suas aspirações. Então é hora do empoderamento, é hora da confiança, de acreditar que isso é merecimento, tá bom? Trabalho. Signo de Touro, trabalho. Em 2026, por favor. Trabalho. Olha, eu vejo aqui uma libertação de uma carga. Vejo a libertação de uma carga muito pesada. Aqui é um trabalho exaustivo, né? É uma coisa assim que te pega muito no emocional, de tipo assim, talvez seja uma coisa que você tenha lidado aí por muitos anos e que eu vejo um libertar de um fardo. Porque esse trabalho era mais um fardo, sabe? Acho que é isso. Acho que é uma coisa que te manipulava também. Então aqui o que eles pedem aqui é para sair de uma, tipo assim, você está num contexto abusivo por dinheiro, é o auge da escassez. Então eu acho que é por aí, tá? Porque isso te machuca estar nesse lugar, te machuca estar inserido nesse lugar, tá bom? Acho que é isso. Guarda muito. Talvez você não se comunica, às vezes o patrão te pede uma coisa, você não acha justo, não se comunica, não dialoga no sentido de vamos resolver isso, não tá certo, né? Aceita muito as coisas, isso é um fardo para você, então toma cuidado com isso, tá? Saúde em 2026. Saúde em 2026 para Touro. Saúde, por favor. Não sei, tem alguma coisa assim a ver com ocultação aqui. Tome muito cuidado, porque eu acho que eu tô sentindo até que tem muito a ver com esse trabalho. Se você tá num contexto abusivo, guarda muito, você já sabe que ali já não é seu lugar. Esse contexto é ilusivo. Toma muito cuidado, porque aqui eu tô vendo uma coisa assim, uma coisa que pode prejudicar a sua saúde. Continuar nisso pode prejudicar a sua saúde, tá? É a hora de ver a vida por um novo olhar, sabe? Se empoderar, né? Se empoderar é o que eu falei na leitura toda. Então eu acho que é muito sobre isso também, tá bom? Então é isso. Desejo que dê tudo certo para vocês, que vocês façam uma ótima travessia. Se precisar de mim, tem o meu WhatsApp aqui na descrição e eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês também por lá, tá bom? Então é isso. Gratidão e até o próximo vídeo.